Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele está nos falando, a respeito de que muitos alcançam ali o pagamento do imposto secular, mas não vai conseguir se justificar, porque ninguém se justifica a si mesmo, Ninguém consegue perseverar nas boas obras se não for por Cristo. Ele é a justiça, Ele é que nos justifica. Não se alcança pela obediência da lei, E quando chegar para prestar conta de todas as suas atitudes, seja aquilo que recebeu para administrar em nome de Cristo Jesus, que é o ministério, seja através das próprias atitudes, nós vamos prestar conta até mesmo daquilo que nós falamos, cada vírgula, cada ponto. E quando chegar aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho nem os anjos, prestará conta de tudo. E Isaías 26, no versículo 10, diz: de fato, se o ímpio recebe graça, sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal, sem ver a majestade do Senhor. Ele recebe a graça, ele recebe ali o pagamento, pelo o imposto secular. Deus concede a graça através de Cristo Jesus, que é o dom gratuito para que ninguém se glorie de vossas obras. A partir do momento que ele está liberto, Paulo nos ensina, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que fazer aquilo que é para edificação e não para destruição, porque nota-se quando Jesus ele foi conduzido pelo Espírito e tentado pelos nossos maus desejos, ali depois que os anjos o serviam, ele iniciou o ministério e ele perseverou todos os dias enquanto houve ali, conduziu o ministério, ele conduziu conforme a vontade do Pai. E fazendo as boas obras, fazendo aquilo da qual Deus o chamou. Ele não falou de si mesmo, ele falou tudo do Pai. As obras, ele mesmo declarou, as obras não são minhas, o Pai produz em mim. Quando ressuscitar, seja Lázaro ou outros que ele ressuscitou, ele falou, o Pai que opera todas as coisas, Assim, quando ele estava ali com Lázaro, ele diz, Pai, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, mas para que ele saiba, glorifica através desta obra, a ti, ou seja, quem ressuscitou a Lázaro foi o próprio Deus, que operava tudo através de Cristo. Assim somos nós temos que ser perseverantes, não buscamos honra e glória de si mesmos, porque se assim procedermos, nada somos, E perseveramos nas boas obras até o fim, porque sem essas boas obras não se tem fé, e sem fé não se agrada a Deus, assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim é a fé se não perseverar nas boas obras. Mas o ímpio recebe a graça e se ele não aprende a justiça, ele jamais vai ver a majestade do Senhor, porque ele está sempre cometendo algum erro e está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Oséias 11, no versículo 7, diz, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram, E se não adora, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, Sem adoração
do que adianta inclinar a voz ao Altíssimo, né? E a adoração nós sabemos, ela é através das boas atitudes. Não se adora a Deus somente com lábios, né? Só com o mover dos lábios. Se adora, né, com as atitudes, com as boas atitudes, que permanece a fé, porque sem fé não se agrada a Deus. Isaías 32, no versículo 6, diz: insensato. O insensato profere tolices e o coração pratica a iniquidade. Agem piedosamente e alardeiam disparates contra Deus, né? E o faminto fica sem alimento e priva o sedento de matar a sede, porque suas obras são malignas, né, do insensato. Ele não desvia do mal, porque o entendimento é de próprios olhos, né? E aquele que não desvia, né, ele não tem a perseverança na boa obra, e sem as boas obras ele não tem fé, né? E não adianta, as suas atitudes diante de Deus, né, os condena, como ele disse ali, e nos diz até hoje: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, né? Porque eles sondam o intento da mente e do coração. Quando se sai algo que não é segundo o coração de Deus, ele sabe, né? Ele conhece o intento do coração e da mente, né? Fala-se algo, mas não se pratica, né? É o ouvinte e não o praticante. Aquele que foge da verdade a todo momento. Ele, na verdade, é um mentiroso, né? Porque ele fala a verdade, como Jesus disse ali aos religiosos e nos diz até hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele, né, dizia: como podeis falar coisas boas, né, se o interior está cheio de malignidade? Como podeis dizer mestre, meu Senhor, né, e não praticais aquilo que eu vos falo? Como ele disse: na verdade dizeis bens, porque só há um mestre de agora em diante. E aqueles que ouvem a sua voz, né, são aqueles que o seguem, aqueles que praticam segundo aquilo que ele ensina. Mas aqueles que não ouvem o seu Senhor, aqueles que passam adiante, né, não tem parte para com ele. Porque ele disse: aquele que me negar, eu negarei diante do Pai, diante dos meus anjos, e os anjos são os ceifeiros, né? Aquele que vai fazer a ceifa no último dia. Né? O Pai, como só o Pai sabe, o Pai dará ordem, né, ao Filho do Homem e aos seus anjos, e virá na honraria e na glória do Pai, né, para julgar, porque o mundo ele já está julgado, né? Na verdade, ele vem somente para expulsar, né? Para buscar aqueles que andaram na verdadeira adoração, que é nas boas atitudes, como culto de ação de graças, né? E para lançar aonde o fogo não apaga aqueles que não ouviram, né? E não praticaram. Ainda que seja o ímpio que recebeu a graça, mas que não aprendeu a justiça, né, ele não verá a majestade do Senhor. Porque, como ele nos está nos falando por esses dias, a misericórdia, né, ele disse várias vezes e nos diz: quantas vezes vós não compreendeis que misericórdia quero, né, quero obediência e não sacrifício, né? É o coração submisso. Ele conquistou, né, tudo do Pai através da obediência. Ele sujeitou a Deus e com isso condenou, né, aqueles que o insultavam, o zombavam, né? Recaiu sobre as suas próprias cabeças, porque
Eles diziam que eram doutores da lei, mas não praticavam a lei. Estava sempre tropeçando em algum ponto da lei, né? E Jesus em nada ele tropeçou, até ser crucificado por trabalhar ao sábado, né? Como a lei dizia que condenava, eles diziam que ele blasfemava. Por quê? Porque ele mesmo diz: por quais dessas obras vós quereis me lapidar? E eles disseram: por nenhuma dessas. Eles o acusavam de blasfêmia porque ele curava ao sábado, né? E também porque tu, sendo um homem simples, querendo passar pelo próprio Deus, né? Mas ele mesmo se omitiu em ser chamado do próprio Deus. Quando eles diziam, tu é rei, né? Ele dizia, tu o dizes, né? Tu és profeta, tu o dizes. Nem ele procurou declarar-se, né, que era o próprio Deus. Mas como ele nos diz, né, como eles o chamaram até de Beuzebu, ele disse, se eu expulso Beuzebu por Beuzebu, com que podeis uma casa dividida, ela não prevalece, né? Mas se eu falo pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim, aquele que fala pelo seu Espírito, né, ainda que muitos venham a duvidar, né, mas ele é aquele que sonda o intento do coração e da mente. Ele sabe aquele que está com a verdade e aquele que não está. E ele diz, né, aqueles que não aceitarem a correção daqueles que vêm em nome do Senhor, que prega a justiça, né, aqueles que não se converterem, o seu coração que está vivendo de forma injusta e passar a viver de forma justa, trarei pragas sobre a terra, sobre desgraça sobre a terra, né? E nós somos a terra, nós somos feitos do pó, né? Cabe a cada um analisar, examinar os espíritos, né? Aquele que tem o discernimento, examine os espíritos, analisai a palavra, né? A profecia. É onde muitos têm caído, né? Porque aprenderam algo que não é a sã teologia de Cristo e são dogmáticos em achar que aquilo que sabe aprender é a verdade, né? Onde o adversário está ceifando a muitos, né? Porque haverá o dia do juízo, né? Mas aquele que o seu espírito expira, já não há oportunidade, os mortos não sabem de mais nada, né? Só vai ficar aguardando o julgamento daquele dia e daquela hora, que somente o Pai sabe dar a ordem aos seus anjos, né? E ali alguns alcançaram a ressurreição, os que creram. Jesus ensina, crede em mim, crede o Pai e prossiga nas mesmas obras, né? A estes há mais esperança, né? Mas os outros é a segunda morte, né? E mais um dia que a gente persevere, né? Meditando na palavra de dia e de noite, né? Buscando o exercício constante da fé, com o qual nós alcançamos uma estatura mediana da plenitude de Deus, que é através de Cristo, né? Buscando a sua revelação, para que a gente persevere, examinando os Espíritos, né? As Escrituras, as profecias, e jamais sendo enganados. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.